Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Gessé Soares de Ciência e nós estamos aqui para mais uma aula. E o nosso assunto de hoje é falar um pouco a respeito de clima e tempo. Quantas vezes a gente olha nos jornais, vê em noticiários ou até mesmo no celular e fica acompanhando a previsão do tempo para você poder se programar para uma determinada atividade? Às vezes você está pensando, por exemplo, esse final de semana eu queria ir para uma piscina, será que vai fazer um sol legal? Será que não vai chover? Ou quando você está esperando muito para um determinado momento, você fica pensando, nossa, que roupa eu vou vestir? Vai estar muito quente, vai estar muito frio. Então essa questão do tempo, do clima, ela é muito ligada com o nosso dia a dia. Mas não só isso. Todas as atividades dependem também de um estudo antecipado de como está o tempo meteorológico em relação a determinada região. Por exemplo, a agricultura. A agricultura que é essencial para o ser humano, tanto como uma atividade econômica, como uma atividade para a produção de matéria-prima, para a produção de alimentos, para manter a população alimentada, por exemplo, tudo isso depende também desses estudos pré-determinados entre clima e tempo. O pessoal também da atividades de pecuária, atividades de piscicultura, até mesmo aquele simples lazer de final de semana, que é ir pescar. Quem é que não gosta de pescar? Eu mesmo amo sair para pescar, mas quando eu vou pescar eu tenho que ficar ligado no tempo. Eu tenho que ver como é que está o índice de chuvas, como é que vai estar o índice do rio onde eu vou pescar, se está soprando muito, se está ventando demais, se tem uma tendência de ter uma queda de temperatura. Tudo isso influencia, por exemplo, na minha simples pesca de final de semana. Olha como uma atividade muito simples depende disso. Até mesmo o seu deslocamento, aquele produto que você comprou às vezes na internet, está esperando chegar, que vai chegar aí pelos correios. O transporte de mercadoria depende muito também dessa questão de clima e tempo. Até mesmo as ações ligadas com energia dependem disso. A nossa energia, isso foi um assunto que nós já estudamos em bimestres passados, a nossa energia ela depende muito de recursos hídricos, que é o tanto que a água ela consegue atravessar lá as barragens e movimentar toda aquela parafernália que produz a nossa energia elétrica, a partir das hidrelétricas. As hidrelétricas, para poderem estar funcionando, também tem que ficar de olho na quantidade de chuvas, na quantidade de ventos, no índices pluviométricos. Então essa noção de clima e tempo, ela não é só limitada a você ver o jornal e ver a apresentadora falando, olha, amanhã vai fazer máxima de 29 graus, mínima de 20 graus, tem um índice de umidade de 60%, tem chance de 30% de chover, por exemplo. Não é apenas isso. Toda essa previsão tem um objetivo muito maior do que só essa programação. Só que antes da gente entender cada uma dessas coisas, nós precisamos entender essa área que nós estamos estudando. A área que é destinada ao estudo desses tempos atmosféricos, dos aspectos de uma região, do seu clima, por exemplo, do seu tempo meteorológico, a gente chama de meteorologia. Bacana? E graças a duas áreas da meteorologia que nós conseguimos definir o que é clima e o que é tempo. O tempo, a previsão do tempo, ela vai definir para mim o que nós chamamos de tempo atmosférico, que são aquelas situações de você dizer se um dia vai estar mais quente, se um dia vai estar mais frio, se há previsões de chuva, se o ar está mais seco, se o ar está mais úmido, se está ventando mais, por exemplo. Bacana? Já a climatologia é a parte responsável por verificar o clima de uma região. Falando de tempo, falando de clima, existe diferença entre esses dois termos? Existe alguma diferença entre o que é tempo atmosférico, ou propriamente como a gente conhece tempo, e clima? Quantas vezes alguém pergunta, como será que vai estar o tempo amanhã? Ou será, como que será vai estar o clima amanhã? Já parou para pensar se existe ou não a diferença? Existe sim uma diferença muito importante entre tempo e clima. O tempo é a união de características momentâneas, ou seja,
ele vai dizer para mim quais são as condições naquele exato momento. Tanto que o tempo, ele pode variar em poucos minutos. Por exemplo, antes de começar a gravar essa videoaula, antes de começar a preparar essa aula, o dia estava ameno aqui perto de casa, estava tranquilo, um solzinho até bacana. Agora já começa a chover. Isso é tempo. O tempo são as condições momentâneas, são aquelas condições naquele momento de um determinado local e que podem mudar de forma muito rápida e totalmente. É o que acontece, por exemplo, com variações térmicas do dia para a noite. Às vezes a manhã está muito fria, tá um vento frio e às vezes à tarde começa a esquentar, pode acontecer uma chuva. Tudo isso, todas essas ações, todos esses acontecimentos momentâneos é definido por tempo. Já o clima é a sucessão de tempos meteorológicos, ou seja, clima é a união de vários tempos. E o clima ele é determinado a partir de uma análise de dados de pelo menos 30 anos. Olha a diferença. Então o tempo é uma coisa que pode mudar de hora para hora. Às vezes agora está tranquilo, daqui a uma hora mais ou menos pode estar caindo o céu de tanta chuva, trovão, raio, ventando bastante. Agora clima não. O clima é um aglomerado, é um conjunto de todas essas informações de tempo colhidas durante 30 anos. E é a partir do clima que a gente consegue definir, por exemplo, se tal região, olha o que eu estou falando, tem uma tendência de ser um clima quente, tem uma tendência de ser um clima frio, ou se o clima é uma tendência de ser um clima mais seco, um clima mais úmido. Agora, tempo não. O tempo é aquela previsão que a gente vê no jornal. Olha, amanhã vai chover, amanhã vai estar mais quente, amanhã vai estar mais frio, por exemplo. Tá bom? Agora, por que diferenciar essas duas características são interessantes? Primeiro, por que diferenciar clima é muito importante? A diferenciação de um clima para o outro é muito importante, primeiro, para fazer um estudo pré-determinado para construções de várias obras. Às vezes, por exemplo, uma indústria quer implantar a sua planta, a sua fábrica em uma determinada região, mas ela precisa que essa região seja uma região de fácil distribuição. Então, a ideia do clima, ela vai interferir nessa distribuição. Porque se aquela região é uma região, por exemplo, formada por inundações, onde chove muito e causa muitas inundações, como é que a indústria vai funcionar lá se numa cheia de um rio, numa inundação, ela não conseguir soltar os caminhões para distribuir? Entende comigo? Às vezes, por exemplo, é uma indústria que precisa de muita água, indústria de refrigerante, por exemplo. Como é que ela vai se instalar numa região que não tem água? Então, estudar o clima, saber o clima de uma região é muito importante para a indústria, tá ok? É muito importante também para o setor de energia, para poder instalar um setor de hidrelétrica. É muito importante para a agropecuária, já que o gado necessita de muita água, necessita de um pasto verde, por exemplo. Então, tudo isso está por volta de você estudar, de você saber o clima de uma região. Agora, por que é importante eu saber o tempo? O tempo é importante para eu me programar para ações breves, para ações momentâneas. Por exemplo, o tempo é importante para você sair preparado de casa, você poder levar sua sombrinha, você levar uma blusa, por exemplo, se o dia vai fazer um pouco de mais frio, vai estar um pouquinho mais frio, se tem um índice pluviométrico, se tem uma grande tendência para estar chovendo. Então é importante nós diferenciarmos esses dois conceitos, o que é tempo e o que é clima. Bacana? Agora, já que a gente está falando de tempo, que o tempo é ação momentânea, o que eu preciso para fazer o tempo? Como é que a jornalista informa para mim lá no jornal? Eu vejo o jornal do meio-dia, o jornal da tarde. Como é que a jornalista consegue dizer para mim aqueles valores? Olha, amanhã vai estar tantos graus, vai fazer máxima, vai fazer mínima, pode chover, tem trovões, tem raios, por exemplo, tempestades. Todo o tempo meteorológico, ele funciona, a previsão de um tempo, melhor dizendo, ela funciona a partir de algumas variáveis. O que são variáveis? São condições que podem se alterar de acordo com o passar do tempo, de acordo com a ação momentânea. A primeira parte da previsão ela começa lá em cima, lá na atmosfera, que são os satélites. A todo instante, os satélites que estão satélites jogados pela NASA, por exemplo, tá bom? Esses satélites que ficam rodando a Terra, eles ficam tirando fotos de todo momento
sobre a movimentação das nuvens, movimentação de ar que é ao redor do planeta. E a todo instante esses satélites vão mandando essas imagens para as estações meteorológicas e as estações meteorológicas vão pegando esses dados, vão interpretando esses dados para ter uma previsão do que vai acontecer. Além dessas imagens de satélites, o que também é importante levar em consideração? Temperatura. O que nós vamos entender por temperatura? A temperatura, para a previsão do tempo, ela significa para mim o aquecimento do ar. Verificar se a massa de ar, se o componente do ar atmosférico, ele está absorvendo muito ou pouco calor. Isso tem muito a ver com um processo chamado irradiação, que é o fato de pegar a energia luminosa, a energia que vem lá do Sol, e a molécula do ar, ou seja, a parte do ar, absorver essa energia do Sol e aí aumentar a sua temperatura. Isso também tem a ver com a hora do dia. Quando a gente estudou o movimento da Terra, a gente viu que a Terra, ao fazer rotação e translação, ela vai se movimentando em torno do seu eixo e ao redor do Sol. Isso faz com que ela tenha diferentes incidências de luz. Olha só para você entender. Imagina aqui, ó, tem aqui esse objetozinho, imagina que é a minha Terra. Imagina que aqui, ó, aqui nessa direção, não sei se dá para você ver, tem uma lâmpada minha, uma fonte luminosa. Se a minha Terra está aqui girando, ó, essa parte está recebendo muita luz, enquanto que essa parte aqui de baixo não está recebendo nada de luz. Então, consequentemente, essa parte, por estar iluminada, receber mais luz, acaba que o ar que está nessa parte consegue ficar mais quente. Então, é assim que eu faço a medição de temperatura. O que é pressão atmosférica? A pressão atmosférica também é uma consequência do ar. O ar, apesar da gente não conseguir pegar o ar, você bate a mão aí, você não consegue pegar o ar. Mas o ar, ele tem massa. Olha que legal. O ar tem massa. O ar tem muita massa e é pesado. E esse ar, por ter massa, ele exerce uma força sobre a superfície da Terra, que a gente chama de força gravitacional. Quanto mais perto do núcleo da Terra, maior essa força. O que tem a ver com pressão atmosférica? Em lugares muito baixos, por exemplo, o nível do mar, que é o lugar mais baixo que se pode ter em relação ao núcleo da Terra, em relação ao centro da Terra, a pressão é muito alta. Então faz com que a massa de ar seja mais pesada. Agora em locais muito altos, por exemplo, alto de montanhas, o Pico do Everest, que é um dos locais mais altos do mundo, Cordilheira do Himalaia, Cordilheira dos Andes, aqui perto na América do Sul, como eu tenho regiões muito altas, essa pressão fica menor. Até, não precisa ir muito longe não, a nossa cidade, a cidade de Anápolis, ela está a quase um pouquinho mesmo, 700 metros acima do nível do mar. Então acaba que aqui na nossa cidade a pressão do ar ela é um pouquinho menor. E essa pressão influencia no tempo meteorológico, porque essa pressão está ligada com o peso, com essa força gravitacional e também tem uma ligação direta com o ponto de saturação da água. O que nós entendemos por vento? Primeiro, vamos entender como é que acontece um vento. Você já parou para pensar como é que venta? Porque, por exemplo, se você soprar aí com a sua boca, ó, você venta na sua mão. Mas e o vento que corre? Fora aqui, ó, ao seu redor, que corre aí, ó, na varanda da sua casa, na sacada do seu apartamento, se você mora em um prédio, por exemplo. De onde vem esse vento? Será que tem alguém soprando esse vento? Não tem ninguém soprando. Sabe como acontece o vento? É o seguinte, o ar ele pode ter diferentes temperaturas. Quando o ar fica frio, o ar fica muito pesado. Perdão, o ar fica... Quando o ar fica muito frio, isso mesmo, ele fica pesado. Então a tendência do ar frio é descer. Agora, o ar que fica quente, ele costuma ser mais leve. E por ele ser mais leve, ele sobe. O que acontece? O ar quente, por ser leve, sobe e vai alcançando grandes altitudes. Só que quando ele chega lá em cima em grandes altitudes, lá em cima está muito frio. O que acontece com aquele ar? Ele começa a resfriar. Então ele deixa de ficar quente e passa a virar um ar frio. Só que o ar frio é pesado, então o ar frio desce. E de novo o ar que estava aqui embaixo ficou mais quente e sobe. Tá vendo que acontece um ciclo? Ar quente subiu, lá em cima esfria, desce. Aí esquentou. Sobe de novo, esfria, desce.
É justamente essa troca de ar, o ar frio que desce e o ar quente que sobe, que gera para a gente os ventos, que gera aquelas ventanias, por exemplo, que a gente vê em alguns locais, às vezes está chovendo, está ventando demais. Tudo isso é deslocamento de ar. Bacana? O que é a umidade relativa do ar? A umidade relativa do ar significa para mim a saturação de água presente no ar. Ou seja, indica para mim qual é a porcentagem que eu tenho necessariamente de água no ar atmosférico. Essa umidade nós temos duas formas de dizer. Umidade absoluta, que é o tanto que a atmosfera realmente suporta de água, e umidade relativa, que é o valor exato naquele momento que tem de água na atmosfera. Uma coisa muito interessante é que a umidade relativa do ar ela está muito ligada com a previsão de chuvas. Quanto mais próxima de 100% a umidade, maior é a chance de chover. Por exemplo, se você escuta no jornal que a apresentadora fala que a umidade relativa está com 60%, significa então que falta 40% para começar a chover. E aí, se atingir 100%, começa a chover, tá bom? E aí, já que a gente falou de chuva, a questão das chuvas, a medição das chuvas, está justamente ligada com a precipitação pluviométrica, que é o índice de chuvas, quer dizer o quanto de água está caindo, o quanto de chuva está caindo sobre uma determinada região. Então a gente tem isso daqui, essas variáveis que vão determinar o nosso tempo meteorológico. E tudo isso é captado no que nós chamamos de estação meteorológica. A estação meteorológica ela trabalha em conjunto também com balões meteorológicos, que são balões atmosféricos que ficam em grandes altitudes, que são formados por vários sensores e aí eles ficam captando informações. Basicamente, uma estação meteorológica, galera, funciona nesse esquema. Eu tenho alguns equipamentos muito interessantes. Vamos começar com os mais básicos. Pluviômetro. O pluviométrico é justamente o que vai medir para mim o índice de chuvas, que vai medir para mim o quanto que está chovendo em relação ao tempo. A gente chama isso de índice de chuva, índice pluviométrico, que é falar se está chovendo 2, 3, 4 milímetros, por exemplo. Bacana? Heliógrafo. Heliógrafo, a palavra helios, é uma palavra do grego que significa sol. Heliógrafo, ele vai medir para mim a intensidade da luminosidade solar, a intensidade da iluminação solar. Bacana? Biruta. A biruta, ela é tipo um saquinho plástico que a gente usa para medir a direção do vento. Aeroportos tem muita biruta. Tem várias birutas instaladas para o pessoal lá que tem que ficar ligado na direção do vento para o avião poder subir ou pousar. É o que vai medir para mim a direção do vento. Ele vai indicar para mim para onde o vento está apontando. Bacana? Eu falei para vocês que eu gosto de pescar. Quando eu vou para pescar, eu também levo uma biruta pequenininha que eu tenho no meu equipamento de pesca. A biruta ela vai apontar para mim a direção exata do vento e isso serve para eu direcionar o meu lançamento de isca. Às vezes eu quero jogar ali, mas o vento está apontando para outra direção, então eu tenho que virar um pouquinho o corpo para lançar a minha isca e poder acertar o local que eu quero para poder pegar o peixe que eu quero. Olha que legal. O anemômetro. O anemômetro ele vai medir a velocidade do vento. Então a gente tem dois equipamentos em conjuntos. Biruta fala para mim qual é a direção e o anemômetro vai dizer para mim a velocidade. Os outros é termômetro. Termômetro mais simples, ele vai medir para mim a temperatura do ar. O barômetro vai medir a pressão e o psicômetro ele vai medir para mim a umidade relativa do ar. Então a gente tem esses equipamentos para cada um. Então termômetro, temperatura, barômetro mede a pressão atmosférica e o psicômetro vai medir para mim a umidade relativa do ar. E por último, nós temos as semisferas, que vão ser em um conjunto de 3 semisferas e que vão estar medindo para a gente a intensidade do ar. Ela vai ficar rodando, geralmente fazendas a gente tem as semisferas rodando, justamente para definir para mim a intensidade do vento, se o vento está mais forte, se o vento está mais fraco. Basicamente, para o caso do vento, a gente precisa só da biruta e do anemômetro. A intensidade em si não vai fazer tanto sentido aqui. Então é assim basicamente que vai funcionar essa estação meteorológica. Tudo bem? Esse era o nosso conteúdo de hoje, bem simples, bem legal para a gente associar com o nosso dia a dia. Não se esqueçam de fazer os exercícios para estar reforçando o conteúdo, viu, galerinha? Trabalha lá, faz a revisão dos exercícios e não deixe de entregar, tá? Por favor, não deixe de entregar.
A gente fica por aqui. Se Deus quiser, semana que vem a gente tem outra aula. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau, hein, pessoal?